Empresas e organizações raramente fracassam por falta de recursos. Elas fracassam quando perdem o foco do que realmente importa. Elas continuam produzindo, continuam entregando resultados, continuam se movimentando, mas em algum ponto do caminho deixam de saber por quê. E quando isso acontece, não importa o quão brilhante seja a estratégia, ela não aguenta o peso de um caminho que perdeu o sentido. Talvez você já tenha sentido isso, em você ou na empresa onde trabalha. Porque isso não começa na empresa, começa na pessoa. Vivemos cercados de metas, indicadores, reuniões, prazos. A palavra performance virou uma espécie de mantra, repetida como se fosse a única coisa que realmente importasse. E ainda assim, é cada vez mais comum vermos pessoas cansadas, equipes desconectadas e líderes sobrecarregados. Será que performance é mesmo sinônimo de conquista? Ou será que em algum momento nós confundimos chegar com significar? O problema não é falta de esforço. Nunca foi. É foco mal colocado. Porque foco não tem a ver com fazer mais. Foco tem a ver com saber escolher e sustentar essa escolha até quando ela começa a doer. Meu nome é Bernardo Santana. Eu sou pai e sou peregrino. E eu aprendi isso longe de salas de reunião, longe de planilhas e longe de qualquer zona de conforto. Eu aprendi caminhando. Caminhando 2.500 quilômetros a pé do Vaticano até Santiago de Compostela. Não foi uma viagem turística, foi uma travessia. Foram 88 dias atravessando Itália, França e Espanha, com uma mochila de 10 quilos nas costas. Mas o peso maior não estava na mochila, estava no coração. Eu caminhava para reencontrar a minha filha, que havia sido levada de perto de mim quando tinha apenas 8 meses. E quando você caminha por algo assim, tudo ganha outra proporção. No começo, eu achava que o desafio era físico. Depois de alguns dias, eu percebi que o desafio era mental. Mas em algum ponto do caminho, geralmente quando o corpo já não obedece com tanta facilidade, aí sim ficou claro. O verdadeiro desafio era manter o foco. Porque caminhar a distância de uma maratona não é difícil no primeiro dia. O difícil é acordar no 40º dia, com o corpo cansado, com dor, e se lembrar por que você saiu de casa, quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há plateia. E ainda assim, prosseguir, apesar de. Foi ali, no meio do caminho, que uma pergunta começou a me acompanhar, não como ideia, como incômodo. Por que pessoas com performance, currículo e preparo se perdem? Por que pessoas e organizações que têm tudo para dar certo não conseguem chegar? E a resposta não apareceu como uma teoria que eu li em um livro, ela apareceu no silêncio de cada passo repetido, na monotonia, na solidão, no cansaço. Não é falta de capacidade, nunca foi. É confundir movimento com sentido. É acordar cedo, trabalhar duro, cumprir agenda, entregar resultado e ainda assim sentir que algo está fora do lugar. É caminhar sem saber mais por quê. No caminho, eu aprendi algo muito poderoso. Qualquer distância se faz com 2 passos. O primeiro e o próximo. Mas aprendi também que existe uma diferença enorme entre longe e distante. Distante é o que parece impossível. Longe é apenas o que exige constância. O problema não é a distância, é perder o significado dela.
quando você não tem consciência do significado da sua jornada, até o peso da mochila ultrapassa o que era esperado. O corpo aguenta menos, a mente questiona mais, o coração esvazia. Foi ali que eu entendi algo que mudou tudo para mim e que hoje eu levo para dentro das empresas. Movimento não resolve tudo. Movimento sem sentido cansa. Nas organizações, isso aparece o tempo todo. Equipes ocupadas, agendas cheias, reuniões que começam e terminam sem rito. Gente correndo, mas sem saber exatamente para onde. Nós aprendemos a acreditar que clareza vem antes da ação. E no caminho é o contrário. A clareza aparece em movimento. Você começa sem saber como será o dia 30 e descobre caminhando. Você começa sem entender tudo e compreende vivendo. Esse é um ponto delicado para empresas. Esperar segurança absoluta antes de agir é muitas vezes o que paralisa. O segundo aprendizado é ainda mais profundo. Não há sentido em nenhum caminho sem amor. E amor aqui não é romantismo, é pertencimento, é vínculo. É saber que o que você faz importa. E para quem importa? Pessoas não se engajam em metas frias. Elas se engajam quando percebem que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. Toda empresa tem uma missão escrita na parede, mas poucas conseguem transformá-la em experiência cotidiana. Quando o sentido se perde, o cansaço chega antes do resultado. E a meta, que deveria orientar, vira peso. E então vem o terceiro aprendizado, talvez o mais silencioso de todos. Existe uma diferença fundamental entre hábito e rito. O hábito automatiza, o rito significa. Fazer algo de cor é fazer com o coração, e de tanto colocar o coração, a gente decora. Uma reunião pode ser apenas mais uma reunião, ou pode ser um rito de escuta, alinhamento, decisão. A cultura de uma empresa não é o que ela diz que é o significado que ela dá às pequenas coisas feitas todos os dias. Em algum momento do caminho, eu entendi isso também. Quando o eu do presente encontra foco, algo maior ganha força. Porque existe apenas um dia em que posso ser melhor. E acredite, esse dia é hoje. Eu só posso ser melhor hoje. Mas aprendi algo ainda mais importante. O próximo passo nunca é só meu. O próximo é também o outro. No caminho, o próximo é quem caminha ao seu lado. Quem oferece água, quem pergunta se está tudo bem. Quem sustenta o silêncio quando você já não tem palavras. Ninguém chega sozinho a Santiago. E nenhuma organização chega longe sozinha. Metas individuais, elas podem existir, mas propósito só existe quando é compartilhado. Quando a meta é apenas um número, ela cobra, ela pressiona, ela esgota. Mas quando a meta encontra propósito, aí ela conecta. Ela deixa de ser algo a ser batido e passa a ser algo a ser vivido junto. É isso que sustenta o foco no tempo, porque foco não se mantém apenas com disciplina, ela se mantém com relação, com a sensação de que o meu passo importa não só para mim, mas para quem caminha comigo. É aí que o trabalho deixa de ser execução isolada e vira travessia coletiva. Foi dessa compreensão que nasceu o projeto Eu Caminho, não como método, mas como experiência viva de foco, sentido e caminho compartilhado. O caminho nunca termina, mas ele sempre pede atenção ao próximo passo.
E atenção ao próximo passo não é só olhar para frente, é olhar para o lado. Talvez você não precise caminhar milhares de quilômetros, mas talvez precise responder com honestidade. Você sabe aonde quer chegar? E quem caminha com você, sabe? Porque o impossível não é a distância. O impossível é caminhar sozinho, sem foco, sem sentido e sem o outro. Qualquer distância se faz com 2 passos. O primeiro e o próximo. E o próximo quase sempre é alguém. A pergunta é: como vocês vão dar esse passo amanhã?